Olá pessoal, então nós vamos começar mais uma aula de histologia e hoje nessa videoaula nós vamos tratar de sistema respiratório, especificamente de traqueia e pulmão. Então vamos começar falando da traqueia. A traqueia ela está localizada junto com o esôfago na região cervical, por isso que nessa imagem nós temos os dois órgãos juntos. Olhando mais de perto a traqueia, nesse corte histológico, a gente vê a presença do que se conhece por anel traqueal, mas na verdade é uma estrutura num formato DC, formada por cartilagem hialina, e essa estrutura tem por objetivo evitar o colabamento da traqueia. Então ela ela permite que a traqueia esteja sempre aberta para a passagem do ar. Então a traqueia, por ser um órgão oco, ela também está dividida em mucosa, submucosa, apesar que a submucosa em alguns casos é chamada de fibrosa, porque ela não tem muscular da mucosa, e adventícia. Então nós vamos ver as túnicas que formam a parede da traqueia. Então, primeiramente nós vamos falar da mucosa da traqueia, tá? Então a mucosa ela tem o epitélio respiratório e uma lâmina própria com tecido conjuntivo. Como nesse corte histológico esse epitélio não está muito visível, nós vamos usar esse outro corte histológico para ver o epitélio respiratório, que é a parte que reveste a luz da traqueia. Então, o epitélio respiratório é um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Então, vamos começar a recordar para que serve a traqueia e todo o trato respiratório superior, incluindo fossas nasais e etc. O objetivo, além de conduzir o ar, é condicionar o ar inspirado. Então, esse ar tem que ser limpo, aquecido e umidificado, para que ele chegue nos pulmões em condições de fazer a troca. Então, toda a estrutura do trato respiratório superior, ele é moldada para fazer esse tipo de atividade, enquanto que a estrutura dos alvéolos pulmonares é moldada para fazer troca gasosa. Então, vamos lá. Nós temos aqui os cílios. Os cílios têm um papel extremamente importante porque constantemente durante o processo de funcionamento da traqueia, as células caliciformes, que a gente vê aqui alguns exemplos, apesar dessa lâmina não ser para isso, tanto as células caliciformes quanto essas glândulas que estão colocadas na região da lâmina própria submucosa da traqueia, essas estruturas elas estão permanentemente produzindo muco. E esse muco, aqui dá para inclusive ver os ductos das glândulas, esse muco é liberado na superfície da traqueia e fica sobre esses cílios aqui. Então esse muco, além de ele umidificar o ar, ele prende partículas de sujidades que a gente inspira com o ar. Então nesse momento, esse muco através do batimento, ele empurra esse muco sujo para a laringe. Então os cílios têm um papel importante nesse processo de renovação do muco. As células caliciformes e as glândulas que estão na parede da traqueia têm um papel também na limpeza, porque ela produz muco que prende a sujeira, e tem um papel importante também na umidificação do ar, porque o ar retira desse muco a umidade. Botando um aumento maior, a gente vê que a lâmina própria da traqueia é extremamente irrigada, tem um monte de vaso sanguíneo. Apesar de que a maior parte do aquecimento do ar acontece através dos seios, da cavidade nasal, essa passagem de ar pela traqueia também, durante essa passagem, esse ar é aquecido. Então, a maior parte do aquecimento acontece através do plexos venosos que nós temos na cavidade nasal, mas parte dele também é aquecido na traqueia. Então, esses vasos sanguíneos,
eles têm um papel importante. Além de nutrir essa região, também eles colaboram para o aquecimento. Então, assim, nós vimos a mucosa junto com a sua lâmina própria submucosa, e aí também nós temos o anel traqueal ou peça de cartilagem hialina. Então, isso aqui é uma cartilagem hialina, que, como eu já falei para vocês, essa cartilagem hialina tem função de manter a abertura da traqueia. A gente também percebe nessa lâmina músculo liso, e esse músculo liso, ele está, que é o músculo traqueal, ele fica entre as extremidades dessa peça de cartilagem em formato DC, e que também pode contribuir para aumentar ou diminuir o diâmetro da traqueia. E por fim, nós temos a adventícia da traqueia, que é a camada mais externa, é uma adventícia composta por tecido conjuntivo frouxo, e é uma adventícia porque ela está em contato direto com o esôfago na região cervical e com os músculos cervicais, portanto ela não tem uma serose, e sim uma adventícia. Então isso era o que nós tínhamos para ver da estrutura geral da traqueia. Agora nós vamos estudar uma estrutura bem mais complexa, que é o pulmão, e aí só relembrando, o pulmão ele recebe o ar da traqueia através dos brônquios. Então nós temos a traqueia, que se divide em 2 brônquios principais, e a partir daí começam as divisões dos brônquios. Esses brônquios se transformam em bronquíolos. Nós não vamos entrar em muito detalhe em toda a classificação dos bronquíolos. Nós vamos buscar a separar o que é um brônquio, o que é um bronquíolo e um bronquíolo respiratório e depois um alvéolo. Nós não vamos passar por fases de saco alveolar, ducto alveolar, porque não tem necessidade para a maioria dos cursos. Quem tiver interesse em ver todas essas estruturas, pode ir no site que a gente deixa aí, sempre as lâminas também, a gente sempre deixa na descrição do vídeo, e aí pode se aprofundar. Bom, lembrando que o que principalmente diferencia um brônquio de um bronquíolo? Os brônquios, em sua parede, eles possuem cartilagem hialina, mesmo no menor aumento nessa lâmina bem corada, a gente consegue ver as peças de cartilagem hialina. Então eu consigo ver que nesse corte histológico eu tenho 3 brônquios, e também é cheio de glândulas, que num aumento maior a gente consegue ver, e músculo liso. Então a parede do brônquio tem cartilagem hialina, glândula e músculo liso. A parede do bronquíolo, conforme esse brônquio vai se ramificando, formando o que se conhece por árvore traqueobrônquica, esse brônquio vai perdendo primeiro a cartilagem, depois perde as glândulas, e até que fica a parede composta de músculo liso. Então, nesse caso, nós temos um brônquio. Outra coisa que vai mudando também é o epitélio. O epitélio vai ficando cada vez mais baixinho e menos complexo, conforme vai diminuindo o diâmetro. Então, no brônquio, nós normalmente temos epitélio respiratório, enquanto que nos bronquíolos esse epitélio vai se tornando cúbico, baixo ou cilíndrico. Então, como eu havia falado, aqui nós temos um brônquio, a peça de cartilagem hialina, a luz do brônquio, o epitélio respiratório, que nós vamos colocar um aumento um pouco maior, e as glândulas. Então isso caracteriza que essa estrutura é um brônquio. Então a gente colocando um aumento maior aqui, ele já não fica tão nítido quanto o epitélio da traqueia, mas se vê que é um epitélio ainda pseudoestratificado, é cilíndrico e é ciliado. Então é um epitélio respiratório bem típico. Aqui num aumento maior se vê claramente os cílios, então é claro que fica certo que é um brônquio. Além disso, nós temos também aqui na parede do brônquio, já falei para vocês da cartilagem, e nós temos o músculo liso. Então esse músculo liso que está na parede do brônquio, ele é responsável, aqui estão feixes de músculo liso, para o que se chama de broncoconstrição. Lógico que
a efetividade dessa bronquioconstrição num brônquio com esse diâmetro, ela não é muito grande, porque ele tem cartilagem, etc. Já num bronquíolo, quando esse músculo liso se contrai, aí nós realmente temos um problema, e isso nada mais é do que o que acontece nas crises asmáticas. Bom, visto um brônquio, agora nós vamos ver um bronquíolo, ou seja, que se origina logo depois desse brônquio. Por que que eu sei que essa estrutura aqui é um bronquíolo? Porque eu tenho na parede eu não tenho mais nem glândulas e nem cartilagem hialina. Porém, eu tenho nessa parede aqui músculo liso. Então, isso aqui caracteriza o brônquio. Nesse caso, no brônquio ainda nós temos a presença do epitélio respiratório. Então, logicamente, essa estrutura que nós estamos vendo aqui, ela é muito mais sensível a uma contração desses músculos, ao fechamento da luz dessa estrutura. Bom, visto isso, nós vamos avaliar a parte já de troca gasosa. Então, nós vamos justamente ver a transição que existe entre um bronquíolo, que é uma porção que simplesmente conduz o ar, até um bronquíolo respiratório. Então, essa região aqui, ó, é o que se chama de bronquíolo respiratório, que é a transição entre a porção estritamente condutora para a porção de troca. Aqui nós ainda temos um epitélio mais para cilíndrico, ele já não tem mais cílios, como eu falei, ele vai ficando cada vez mais delgado, porém no outro lado aqui, a gente já vê áreas de troca gasosa, como se fossem aberturas alveolares na parede do bronquíolo. Então isso caracteriza um bronquíolo respiratório, é a área de transição entre o estritamente condutora para a área de troca. E aí nós vamos ver o alvéolo pulmonar, que é a área de trocas gasosas. Então aqui nós temos um alvéolo pulmonar. Quando a gente olha a estrutura geral do pulmão, a gente vê que a imensa maioria dessa estrutura ela é formada por alvéolos, que dá o aspecto esponjoso para o pulmão. Aqui, novamente, um outro alvéolo pulmonar. Então, aqui está o alvéolo. E aí nós vamos ver o epitélio plano simples que forma o septo interalveolar. Então, observem aqui, ó. Eu tenho um alvéolo aqui, outro alvéolo aqui e outro alvéolo do outro lado. Essa estrutura extremamente delgada é o que se conhece por septo interalveolar. Nesse lugar é que acontecem as trocas gasosas. Observem que tem regiões mais coradas, mais acidofílicas aqui. Isso são capilares que é uma rede extremamente delgada, o pulmão tem a rede mais extensa de capilares contínuos, e esses capilares eles chegam a ter diâmetro menor que a hemácia. A nossa hemácia tem em média 7 micrômetros, esses capilares são até mais finos, onde a hemácia muitas vezes tem que se dobrar para passar. Por isso que o pulmão é extremamente sensível a embolias, justamente porque existem vasos muito delgados e é uma rede muito grande de vasos. Então, nesses lugares, esses septos interalveolares, a gente vê alguns núcleos celulares aqui. Nós, numa lâmina sem uma marcação específica, nós não temos como saber de que células são esses núcleos. Observem aqui, ó, um conjunto de células. Mas a gente sabe que tipo celular pode ter aqui. Esses núcleos podem ser de um pneumócito do tipo 1, que são essas células pavimentosas que revestem o alvéolo. Pode ser de uma célula endotelial, que forma o vaso sanguíneo, a luz do vaso sanguíneo. Porém, existem outras células com núcleo arredondado aqui. Então, aqui nós temos macrófagos alveolares, que estão aí para limpar
para retirar o que chega de sujidade aí. Nós temos também pneumócitos do tipo 2, que são responsáveis por produzir surfactante, e esse surfactante reduz a tensão superficial, que é responsável pelo retorno do pulmão após a expansão torácica. Então, e além disso, nós ainda temos, porque entre essas estruturas aqui tem tecido conjuntivo, nós ainda podemos ter fibroblasto. Então, de uma maneira geral, apesar de nós não enxergarmos, nós podemos ter esse conjunto de células se apresentando aqui. E a barreira, o que se conhece por barreira hematoaérea, é justamente, aqui nós temos um capilar com hemácia dentro, e aqui nós temos a luz do alvéolo. Então, aqui tem ar, ali tem sangue, barreira hematoaérea. E essa linha fininha aqui é onde acontece a troca gasosa, que é a barreira hematoaérea. Ou seja, o oxigênio vem do ar para o interior da hemácia e o CO2 sai do sangue para o interior do alvéolo. Então, espero que tenha sido útil essa aula e provavelmente nós nos encontremos em outra videoaula.